Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia, estamos começando a nossa disciplina de informática básica, a nossa 7ª teleaula, e vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos vendo no decorrer de toda essa disciplina. Hoje o que está previsto para a nossa aula vamos lembrar na verdade, primeiramente o que são os programas de escritório, falar dos processadores de texto e especificamente vamos falar hoje sobre o LibreOffice, a ferramenta Writer, Na verdade, ele é o processador de texto do LibreOffice. Então, a gente vai ver um tutorial a respeito do LibreOffice, que também é importante a gente conhecer. E depois, vamos ter uma atividade em sala para a gente exercitar o que nós aprendemos. Primeiramente, só para a gente relembrar o que são os programas de escritório, são programas para escritório que são aplicativos, na verdade, voltados para tarefas de escritório. Então, todas aquelas tarefas que são realizadas no escritório podem ser auxiliadas por esses programas. Aí enquadram-se nesses programas os editores de texto, que é o que a gente vai conhecer hoje, as planilhas eletrônicas, que a gente até conheceu em aulas passadas, e o editor de apresentação. Então, o editor de apresentação, que é o PowerPoint da Microsoft. E, por fim, visam dar uma dinamização nas tarefas do dia a dia, de um escritório genérico. Então, a gente tem aí esse primeiro momento, essas informações. É importante a gente lembrar que os programas de escritório são voltados para auxiliar nas tarefas administrativas, Então, a gente já ouviu falar bastante desse conceito aqui do que são os programas de escritório, mas é só para a gente reforçar, que os programas de escritório são aqueles programas que são instalados no computador para auxiliar nas tarefas de escritório, às vezes nas tarefas de casa mesmo, quando a gente leva algumas atividades para ser desenvolvida em casa, a gente utiliza esses programas. Servem para facilitar e melhorar os nossos trabalhos voltados para fins acadêmicos, para fins profissional. Então, a gente utiliza essas ferramentas, ok? Então, quando fala de programas de escritório, nós temos então duas principais empresas, que é o LibreOffice, que fornece também vários programas de escritório, e o Microsoft Office, também vocês já ouviram falar dessas duas empresas. Eu sempre estou reforçando bastante essa ideia de que existem diversas empresas que fornecem esses programas, mas as principais são essas duas frentes aí, Microsoft Office e o LibreOffice. Do Microsoft Office, também a gente já conhece esse slide aqui, ele oferece uma coletânea de programas, dentre elas o Word, o Excel e o PowerPoint. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Word e o Excel, Então, a gente viu essas duas aí, as duas principais. Também tem o PowerPoint, que serve para apresentação de slides, E aí do LibreOffice, o que a gente tem? Do pacote LibreOffice nós temos aí também uma coletânea de programas, e aí o que a gente vai conhecer hoje é o Writer, que é um editor de texto. Também tem um Calc, que é planilhas eletrônicas, é o concorrente do Excel, e o Imprex, que é para apresentação de slides, concorrente do PowerPoint. O que vem a ser então o que a gente vai ver hoje, o Writer? Não sei se vocês já ouviram falar. O objetivo do Writer, a gente vai ter aqui, o processador de texto, ele possui as mesmas características de um processador de texto moderno, ou uma ferramenta de editoração. Então, ele vai fazer as mesmas coisas que o Word faz, Vocês conheceram o Word, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas o Writer ele é o concorrente do Word. Só que a diferença é que a extensão do arquivo, quando você salva um documento Writer, ele é salvo com essa extensão aqui, .odt. Então, o padrão de quando você salva um documento Writer, ele tem essa extensão. E esse programa, ele pertence ao pacote LibreOffice. Então, o que é importante, gente, lembrar é que o Writer, ele é um editor de texto, ou seja, serve para a gente construir texto no computador,
e fazer as manipulações, formatar o texto, colocar um marcador, né, inserir paginação, toda a parte de parágrafo, margem superior, né, que a gente tem que editar o texto no computador, a gente pode fazer também no Writer. A gente conheceu como é que funciona no Word e agora a gente vai conhecer como é que funciona isso no Writer. Também é uma ferramenta gratuita, pertencente ao LibreOffice, correto? E agora na nossa aula a gente vai ter aí o tutorial falando de como construir um documento no Writer, tá bom? Então assistam e logo mais nós voltaremos. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar sobre um outro editor de texto que a gente comentou nas aulas recentes que nós tivemos aí, que é o editor de texto do LibreOffice, tá? O Writer, LibreOffice Writer. Esse editor de texto, ele, tal como o Word, tem as suas funcionalidades e a intenção da aula de hoje é tentar mostrar para vocês um pouco o que ele tem de semelhança com o editor de texto do Word que a gente está acostumado a utilizar, né? Então, basicamente, a gente vai tentar explorar ele um pouco. O nosso exercício de hoje é explorar mesmo, conhecer as funcionalidades dele e conhecendo-as, fazer esse exercício de equipará-las aí, de localizar, de identificar as similaridades aí com as funcionalidades do Word, tá? Então a tela basicamente é essa que vocês estão vendo. Ele tem uma barra de menus aqui em cima, ele tem uma barra de ferramentas aqui em cima, que é essa do meio, tá? Onde eu passo o mouse, e essa de baixo é a barra de formatação, basicamente é isso. Ele tem uma barra de status aqui embaixo, ele te dá número de páginas, caracteres digitados, enfim. Essa é a ferramenta e ela, se a gente parar para olhar, ela é bem parecida com o Word nas suas versões um pouco anteriores a 2007, né? Bom, como eu falei, a gente vai fazer um exercício de exploração e a gente começa conhecendo um pouco de cada menu desse, tá? Então, no menu Arquivo, a gente tem essas opções aí. Novo, você consegue criar novos documentos em branco, basicamente, tá? Aí você tem... O interessante é que no editor de texto eu posso criar um de planilha, um de apresentação e um de desenho, uma coisa que você não vê no Word, né? O Word, se você for em arquivo novo lá do Word, ele vai te oferecer criação de documentos de texto único e exclusivamente. Aqui não. Aqui, como a ferramenta LibreOffice ela é uma suíte, ela é um pacote completo, então se você está no editor de texto e quer criar uma apresentação, você não precisa ir no computador e abrir e procurar a apresentação, não. Aqui você pode ir aqui em novo e já tem aqui a apresentação, você pode clicar. Abrir a mesma funcionalidade para você abrir algum arquivo que já foi criado, os documentos recentes para aqueles arquivos que você utilizou recentemente. Aí ele tem os assistentes, tá? Para criação de carta, de fax, de agenda, enfim. A gente não vai aprofundar nesse caso aqui, tá? Fechar, ele fecha esse documento. Salvar como? Ele te oferece a opção de salvar o documento e aí você pode manipular qual formato de extensão, qual formato de arquivo que você quer salvar esse documento. Salvar como modelo, definir que esse documento que você acabou de digitar se transforme em um modelo que possa ser utilizado posteriormente. Salvar uma cópia, você pode salvar o documento, está trabalhando com ele, você quer salvar uma cópia dele, você vai salvar uma cópia, de modo que você salva a cópia e o documento que você está manipulando continua sendo o documento principal. Exportar, você pode, é uma coisa que é interessante aqui, gente, você pode exportar um documento, você pode exportar ele para JPEG, para PDF, para XHTML, para o XML, PNG, enfim. Ele te oferece essa opção aqui no editor de texto. Ou, se você quer exportar logo para PDF, você encurta esse caminho e clica logo em PDF, ele já vai te dar a telinha de exportação. Você não precisa mexer muito nisso aqui, tá? Você pode configurar alguma coisa, colocar uma senha de segurança, enfim. Mas, enfim, abrindo isso aqui, se você já quiser exportar, você já pode exportar, que ele já cria o PDF para você, tá? Propriedades do documento. Nós temos, é comum, como do Word normal, tá, gente? Nós temos assinatura digital, para colocar uma assinatura digital nesse documento. Isso aí a gente não vai utilizar, acredito que dificilmente alguém possa utilizar, mas enfim, hoje as assinaturas digitais basicamente começam a sair, por exemplo, com o eCPF, enfim, existem outras formas de assinatura, tem vários tipos de assinatura digital e você pode utilizá-las aqui, tá? Visualizar no navegador o documento que você está digitando, visualizar a página para ver como está ficando
o seu documento, tá? Imprimir, configurar a impressora ou sair do LibreOffice. Ele sai da suíte completa, tá? No menu editar, nós temos aí a opção desfazer, refazer, repetir, e aqui na frente, gente, percebam que ele já mostra, a exemplo de como é no Word também, ele mostra para você o atalho no teclado, tá? Que você pode fazer esse comando funcionar com esse atalho de teclas. Cortar, e aí entendam cortar como o recortar do Word, é a mesma coisa, tá? Você corta um documento, você corta um texto, você corta uma planilha para colar em outro lugar. Copiar, colar especial, que é a forma como você vai colar alguma coisa que você recortou ou alguma coisa que você copiou, né? Selecionar o texto, o modo de seleção, você tem ele, define se você quer por bloco, se você quer padrão. Localizar alguma informação no texto, localizar e substituir, autotexto, se você tem algum banco de dados, se seu texto é linkado a algum banco de dados, enfim. São bem, nota de rodapé, entrada de índice, ele é bem semelhante, tá, gente? Um menu exibir, que aí você tem aqui, por exemplo, o layout de página, que ele permite você visualizar a régua horizontal e vertical, né? Permitindo que você possa delimitar assim, as margens da página e o texto. O layout de web é a mesma coisa, tá? Ele vai te permitir aí trabalhar com documento no formato de página web. Você pode selecionar, ele já transforma aqui para você a tela e ele te permite criar um documento no formato de página web, tá? Que mais? Deixa eu ver. Régua para você exibir ou tirar as réguas, percebam aqui que ela sumiu. Eu quero exibir elas, eu vou exibir. Mesma coisa, a barra de status ela está ativada. Se eu quiser tirar a barra de status, eu venho aqui, desmarco a barra de status, tá? Barras de ferramentas aí nós temos várias aqui. Eu vou colocar, por exemplo, essa de imagem. De imagem ela cria aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui o desenho que a gente costuma usar muito no Word. Deixa eu localizar aqui. Tá aqui, ó, barra de desenho. Tá aqui a barra de desenho como no Word, a gente pode manipular essas barras assim manualmente também. Eu posso tirar aqui e fechar, tá? É a mesma coisa do Word, gente, não tem diferença alguma nesse sentido, tá? O menu inserir, nós temos aí a quebra manual, que ela te permite pular de uma página direto para outra. Nós temos essa opção campus, que nessa opção aí vocês podem inserir número de página, data e hora, total de páginas, enfim. Nós temos o caractere especial, que essa opção te permite inserir diversos tipos de símbolos. Enfim, se você quiser trabalhar com algum símbolo no teu documento. Marca de formatação, cabeçalho. E aqui é interessante que, por exemplo, no Word você dá 2 cliques para poder inserir um cabeçalho. Tá vendo aqui? Aqui eu não consigo inserir um cabeçalho. Como é que eu faço isso? Ou eu dou um clique aqui e venho o estilo cabeçalho e insiro, ou eu venho aqui inserir cabeçalho estilo padrão e ele já me permite inserir um cabeçalho aqui, tá? A mesma coisa vale para o rodapé que está logo abaixo, a inserção de um rodapé, questão de indicadores, de referência, de inserção de quadro, inserção de tabela. Aqui é uma coisa interessante, a inserção de figura você pode, no editor de texto do LibreOffice, você pode vir aqui e inserir se você tem a figura no seu computador e escolher essa opção de um arquivo. Ou se você está com essa figura, por exemplo, na sua impressora, você não precisa digitalizar ela primeiro para depois vir aqui e inserir. Você pode digitalizar direto aqui do LibreOffice. Ele é bacana por causa disso, entendeu? Então você pode selecionar a origem, define qual impressora que você quer utilizar para escanear o documento, coloca o documento e digitaliza direto daqui. É bem bacana isso aqui, que é uma funcionalidade que o Word não tem. Filmes e sons para inserir. Algum tipo de objeto que a gente também provavelmente não vai utilizar, enfim. No menu formatação, ou melhor, no menu formatar, nós temos aí mais uma pequena peculiaridade que aí a gente pode explicar para vocês qual é o motivo disso, mas enfim. No Word você tem lá formatar fonte, né? Quando você quer formatar sua fonte. E aqui, caractere é a mesma coisa que fonte, tá, gente? Por que aqui está caractere e no Word é fonte? Eu vou mostrar para vocês logo mais, que é uma questão de tradução. Então, como ele é escrito na sua língua original,
que é o inglês, a tradução ela pode ser fonte ou caractere. Então a Microsoft ela utiliza esse padrão que você conhece, e o LibreOffice ele adota um padrão mais ao pé da letra para explicar para vocês. Por exemplo, negrito. Negrito no inglês ele é bold, se chama bold, né? Para você negritar esse documento no Word, como é que você faria? Você digitaria, só um minuto, você digitaria Ctrl mais B, não é isso? Desculpa, no Word é mais N, né? Ctrl N negrito, N de negrito. O que aqui no LibreOffice faz? É Ctrl B, que aí B vem da palavra em inglês bold, né? Então são poucas diferenças assim nesse aspecto, tá, gente? Elas se dão mais ou menos nesse campo de tradução, de interpretação da palavra original, enfim. Vamos lá, continuando. Formatar, nós temos o parágrafo. Marcadores e numeração, que é para inserir marcadores ou algum tipo de numeração, página de rosto, enfim. Alinhamento, essas coisas aqui são bem semelhantes. Nós temos o menu tabela, e você pode inserir tabela. Isso aqui também é uma estrutura eu volto a falar para vocês, é uma estrutura muito semelhante às versões do editor de texto da Microsoft Word anteriores ao Word 2007, tá? Que ele tinha essa estrutura de menus. Hoje mudou um pouco, mas o LibreOffice mantém esse padrão, tá? Nós temos aqui, por exemplo, essa opção selecionar, que antes de se fazer qualquer alteração de tabela que você precisa selecionar, você pode selecionar a tabela, linha, coluna e célula, e aí posicionando o cursor do mouse sobre a linha ou coluna da célula que você deseja selecionar, e usa essa opção aqui de selecionar, tá? Você posiciona o mouse e vem aqui e seleciona tabela, linha, coluna, enfim, te ajuda aqui nesse menu, tá? A questão da autoformatação, autoformatar não está disponível porque nós não temos nenhuma tabela inserida. Nós temos o autoajustar. Autoformatação é para você formatar as tabelas, tá, gente? Então, quando a gente for manipular a tabela, vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer. Bom, acho que é isso aqui. Ferramentas ortografia, a questão das janelas a gente já conhece, um pouco da ajuda. A gente vai fazer um exercício agora de criar um novo documento. E para isso a gente pode fazer duas coisas, né? Vir aqui em novo documento do texto, ou Ctrl N no teclado, e ele já criou aqui, ó, sem título 2, ele já criou automaticamente o sem título 1, ele já criou automaticamente um novo documento. Essas são as duas opções. Para salvar, a gente pode salvar, e aí eu gosto de chamar a atenção, tá? Na aula vocês viram, ou verão, né? A questão dos formatos de arquivo criados pelo LibreOffice, e aí vocês precisam se atentar, se vocês utilizarem LibreOffice, para quando for criar algum arquivo que for mandar para alguém que usa o Word, você precisa salvar ele em formato compatível, né? Então, vamos lá, salvar esse documento aqui, fazer um teste aqui rapidinho. Eu não vou salvar não, só vou chegar até a etapa de salvamento, salvar como. Olha lá, coloco aqui documento teste, escolho o lugar onde eu quero salvar o documento, vou colocar na área de trabalho aqui mesmo. E aí percebam que o tipo do documento padrão do LibreOffice é esse documento de texto ODF. ODT, né? Então, o que é isso aqui? Open Document Format, formato de texto, formato de documento aberto, mais ou menos isso, né? Esse é o padrão. Se você quer salvar alguma coisa para que ele fique disponível para você trabalhar com o Word desse mesmo documento, você vem aqui e escolhe o formato. Se vocês perceberem aqui, ó, ele cria até o DocX do Word, 2007, 2010, ele te permite salvar desse formato. Eu, particularmente, costumo usar muito ele .doc, tá? Porque é mais simples, a questão da tecnologia utilizada para a criação do arquivo, ela é mais simples. Então eu uso o doc e geralmente clico em salvar, o nosso documento vai ser salvo da forma como nós queremos que seja, né? Bom, depois que você fez esse salvamento, o que a gente costuma fazer muito com o Word, né? Você está trabalhando com um documento, digitando alguma coisa, e aí geralmente você aperta Ctrl B, que lá no Word é para salvar, aqui no LibreOffice é o negrito, lembra que eu falei agora há pouco? Então, o similar do Ctrl B aí do Word, que é para salvar no LibreOffice, é Ctrl S, né? Ctrl Save. Então,
Para salvar um documento que você está trabalhando com ele e você quer salvar pelo teclado, você dá Ctrl S para poder salvar esse documento em tempo de execução, né? Então aqui é o Ctrl S, um atalhozinho de teclado bacana, e eu queria pedir para vocês olharem depois o caderno da disciplina, que lá também tem um quadro muito interessante de atalhos que você pode utilizar do teclado, tá? Para abrir o documento é simples, deixa eu salvar esse aqui só para... Novo não, gente. Salvar, vou salvar ele aqui. Tutorial, vou salvar ele no padrão dele mesmo. Para eu salvar, tá aqui, ó, tutorial. Para eu abrir é simples, eu posso dar 2 cliques nele aqui, ele já vai abrir. Ou então ir aqui, arquivo, abrir, localizar o meu arquivo. Cadê ele? Tá aqui. Seleciono e clico em abrir, ele vai abrir para mim normal, tá? Tem um texto bacana aqui que eu quero imprimir, eu quero verificar, olhar a página, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui na barra de ferramentas essa opção, visualizar página, ele já vem aqui direto, ou eu posso aqui, arquivo, visualizar página, ou ainda eu posso vir Ctrl, Shift, O, que é o atalhozinho de teclas que ele mostra aqui pra mim, gente, ó, Ctrl, Shift, O, tá? Então eu posso fazer isso aqui também, para poder visualizar a página aí. Bom, na sequência a gente vai falar um pouco agora sobre a questão da impressão do documento. Uma vez que você tem o documento digitado e quer imprimir, o procedimento é o mesmo, tá, gente? Você vai vir em arquivo, imprimir, escolher a impressora que você quer imprimir. Percebam que a tela é bem parecida também com a do Word, tá? Aqui você pode fazer a formatação do documento, por exemplo, opções. Você tem, você quer trabalhar, imprimir alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho alguma impressora aqui. Não vou ter nenhuma impressora. Seleciona a impressora, vai em propriedade, você pode colocar no modo econômico de impressão. Enfim, acho que isso aqui é bacana da gente olhar, tá? Bom, a questão da formatação da página, né? Acho que é uma coisa bacana da gente tocar com vocês também, porque para quem for usar aí, precisa conhecer um pouco esse procedimento no LibreOffice, no Writer, o editor de texto do LibreOffice aí, ele tem uma peculiaridade que eu acho que é bem bacana. Então a gente vai formatar esse texto aqui para a gente ver como é que faz essa formatação, de uma maneira bem simples, tá? Então a gente começa um pouco fazendo a questão da formatação da página. A gente vem aqui formatar, página, vai abrir essa tela pra gente. Então aí vocês vão ter a guia organizador, guia página, guia plano de fundo. Vamos lá. A guia organizador, ela basicamente define o estilo da página, né? A guia da página, ela vai te permitir aí alterar as margens, a questão do tamanho da folha, enfim. O plano de fundo me permite colocar uma cor nesse plano de fundo. O cabeçalho é o cabeçalho do documento, as informações do cabeçalho, de rodapé a mesma coisa, as bordas da página, se eu quiser que apareça a borda, se eu não quiser, enfim, colunas, para eu colocar essa página em colunas. E aí ele me mostra aqui desse lado como eu posso fazer isso, eu posso manipular essas colunas da maneira que eu quiser. E nota de rodapé é a guia que me fornece essa opção para colocar nota de rodapé ao documento, tá? Bom, ainda nessa questão de formatação, a gente vai fazer agora a formatação de caractere, que é a mesma de fonte lá do Word. Aqui você tem a primeira guia fonte, efeitos da fonte, posição, hiperlink e plano de fundo da fonte, tá? Então nós temos a fonte, várias fontes para você escolher, a questão do estilo da fonte, o tamanho da fonte, o idioma que está essa fonte a gente pode escolher aqui também. O estilo da fonte, aí você tem ele automático, essa questão de sobrelinha, negrito, pontilhado, enfim. É basicamente a mesma coisa lá do Word, tá? Continuando a questão da formatação, vamos aqui para parágrafo agora. No parágrafo, a gente tem essas guias aqui, capitulares, bordas, plano de fundo também do parágrafo, recuo e espaçamento, que você pode colocar a questão do espaçamento antes do texto, depois do texto, primeira linha, o espaçamento acima do parágrafo, abaixo do parágrafo, tá? E aí
você manipula conforme você deseja, tá? Conforme você vai aplicando aqui, gente, perceba que o gráficozinho aqui vai mostrando para você a mudança dessa funcionalidade que você está aplicando. Deixa eu colocar 10 aqui de uma vez. Aí ele já muda automaticamente, ele já aumentou o espaçamento aqui para mostrar para você que antes do parágrafo vai ter um espaçamento, tá? E assim sucessivamente, eu posso colocar depois do parágrafo o espaçamento entre linhas. Eu tenho aqui nessa caixinha, entre linhas, está escrito, não tem erro, tá? É muito simples fazer essa formatação. Nós temos a questão do alinhamento, direita, centralizado, justificado, e percebam que aqui o gráfico vai mostrando, a animaçãozinha vai mostrando para mim a dinâmica, vai mostrando conforme eu escolho a opção, né? O fluxo de texto, ele te permite trabalhar essa questão de quebra de texto, opções de não dividir parágrafo, de manter com o próximo parágrafo, essas opções todas aqui, para quem está trabalhando com texto de um documento com bastante texto, ele te ajuda muito para poder organizar e distribuir esse seu texto aí no documento que você está criando, tá? Então, basicamente auxilia nesse sentido. E a questão do plano de fundo, para todos eles, tanto para parágrafo quanto para fonte, ele te permite manipular aí a questão do sombreamento do texto, tá? E aí você, aqui do lado ele te mostra a cor e você aplica conforme for a sua vontade, aí, o seu desejo de trabalhar com isso. Essa guia, eu acho que essa guia Capitulares, eu queria falar só sobre ela rapidinho, coisa rápida. Ela é interessante porque nela você pode personalizar o primeiro caractere do texto. Então, não sei se alguém já viu aí esses textos de jornal, em que a primeira letra dele é grandona e aí o texto começa do lado. Então, é para vocês saberem que é nessa opção de Capitulares aqui que a gente faz isso no LibreOffice, tá? Ele te permite fazer isso aqui. A gente vai fazer agora a inserção de uma tabela. Então vamos lá, deixa eu apagar esse texto. Tabela, inserir uma tabela. A gente define aqui, sei lá, 3, 4 colunas. Vou colocar 8 linhas. Aí eu vou clicar em auto-formatar e aqui ele me mostra alguns formatos de tabela que possam me interessar aí para eu inserir, tá, gente? Eu vou usar um exemplo, essa aqui, vermelho e tal. Vou usar ela como exemplo para a gente fazer. A partir do momento que eu insiro, pronto, a formatação que eu escolhi, ela aparece para mim aqui para eu manipular a informação que eu quero colocar dela de acordo com o meu interesse, aí, com a minha intenção, tá? Eu vou passar aqui para baixo, vamos fazer a inserção. Deixa eu ver, acho que a questão de gráfico é interessante vocês saberem também. Vamos fazer a inserção de gráfico, né? Acho que dá pra gente conhecer um pouco. Então vamos lá. Selecionar a tabela. Se essa tabela tivesse informação, é porque aqui a gente não vai ter condição de fazer isso, né? Podia fazer aqui, então vamos lá. Seleciona a tabela, a gente clica no menu inserir aqui, tá? Escolhe a opção objeto aqui embaixo, gente. E aí aqui a gente escolhe, ó, gráfico, tá? A partir do momento que eu escolho o gráfico, aparece o menu do gráfico para eu manipular conforme o meu interesse. Eu escolho o gráfico que eu quero escolher, enfim. Eu vou em próximo, ele define aqui a posição o intervalo dos dados que eu quero criar, né? Aqui eu manipulo o nome da coluna, o intervalo do dado, eu defino o intervalo para o nome, a questão da categoria, o título, um subtítulo para esse gráfico, os eixos, o que cada eixo é, enfim. Concluir, o nosso gráfico não vai ter nada aqui por causa disso, tá, gente? A nossa tabela, ela está vazia, mas ao passo que a gente tem informação nessa tabela, esse gráfico, ele automaticamente vai criar para a gente as oscilações aí visuais para que a gente possa, como a gente criou o gráfico a partir de uma tabela vazia, o nosso gráfico também fica vazio. Mas aí, conforme eu for inserindo os números aqui, ó, se vocês olharem aí, meu gráfico lá automaticamente é alimentado, tá? Porque ele busca para ele fazer a criação das barras aqui, ele busca as informações na tabela. Então, como a gente tinha criado com a tabela vazia, bom, eu reforço a importância de vocês utilizarem aí, gente. Não esqueçam, por favor, de ler o caderno da disciplina, que lá tem mais explicação, tá?
Na carta de navegação de vocês, tem um link, aliás, junto com o material da aula, tem um link que é a ajuda online do LibreOffice, tá? Então, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão encontrar a solução lá, nesse site que é mantido pela própria organização. Então, eles criaram isso já prevendo essa necessidade de quem tivesse o interesse aí de migrar para a ferramenta deles, para o LibreOffice, então para poder auxiliar isso aí. A gente vai fazer agora um exercício de inserção de uma figura, que eu acho que não vai ter, deixa eu ver aqui, vamos lá, inserir, menu inserir, tá? Aqui embaixo, figura, vamos ver de um arquivo aqui, alguma coisa, vamos localizar alguma imagem aqui. Pode ser uma dessa aqui mesmo, abrir, seleciono uma delas, abrir. Automaticamente a imagem vem cá para o documento. Vamos ver como é que está ficando esse documento? Visualizar página, ó. Pronto, tá ali, ele já me mostra em 2 páginas o gráfico, a tabela que eu inseri e a figura que eu acabo de inserir também, tá? Eu vou diminuir um pouco essa figura, que ela está muito grande. Então, seleciono aqui no cantinho, pronto. Agora ela está na mesma página. Vamos ver aqui novamente, visualizar página. Está na mesma página que o gráfico e mesma página que a tabela, tá? É muito simples, vocês viram aí, não tem diferença. Bom, vamos lá. Acho que aqui a questão da figura, acho que é uma coisa interessante da gente mostrar também, que é, por exemplo, você tratar essa figura com textos. Deixa eu digitar alguma coisa aqui. Rapidamente, para a gente não perder tempo. Tentar passar para vocês o máximo possível de informação aí do editor de texto. Bacana. Primeiro, eu quero esse texto aqui, vamos lá, formatar, caractere, é parágrafo, tá? Formatar parágrafo. Eu tenho aqui capitulares. Eu defino que eu quero exibir a capitular e dou um OK. A primeira letra, se vocês perceberam aqui, já fica maiúsculo, tá? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero formatar essa figura para que ela fique do lado desse texto que eu acabo de digitar, tá? Como é que eu faço isso? Bom, botão direito em cima da figura, imagem. Aqui na imagem eu defino a localização dela. Ó, a formatação dessa figura, ela me traz esses guias aqui, tá? Tipo, opções, quebra automática, hiperlink, imagem, cortar, bordas, plano de fundo e macro. A funcionalidade que eu estou procurando aqui, que eu quero mostrar para vocês, ela está aqui em quebra automática. O que eu quero fazer? Eu quero que o meu texto fique nesse formato aqui, gente, ó. Ele fique do lado e o texto fique à frente. Eu seleciono o formato, dou um OK. O que eu faço? A hora que eu arrastar a figura para cima do texto, ele organiza o texto como eu defini lá que ele deveria organizar, tá? Então é uma dica legal para vocês que querem aprender, querem manusear e mudar para essa ferramenta, fazer textos, enfim, com cara de jornal, com caráter de documento de notícia, enfim, é bem bacana essa ferramenta. A questão da tabulação, deixa eu fazer novamente um exercício. Eu vou copiar esse texto aqui, eu quero usar ele aqui embaixo, certo? Vou apagar aqui o capitular dele, não me interessa. Eu tenho que tirar a formatação. Vamos lá. Parágrafo, capitular, eu tiro, exibir, não quero mais. Bacana, tirei. O que eu quero fazer com esse texto aqui agora? Eu quero aplicar nele a questão da tabulação. Bom, a tabulação é uma forma aí que nos permite trabalhar com espaços no editor de texto, tá? Basta a gente acessar ela e aplicar conforme o nosso desejo. Então, para a gente mexer com a tabulação, a gente vai em formatar, parágrafo, tá? Nós temos aqui a questão das tabulações aqui, nós temos a questão do alinhamento, que eu acho que é uma coisa interessante que pode ser utilizada também. A gente vai utilizar, gente, a tabulação, vamos lá para a tabulação. Vamos criar uma tabulação aqui.
colocar aqui 7. Tabulação de 7 à esquerda. Pronto. Vamos dar um OK. Legal. Se vocês notarem aqui, ó, a minha imagem, ela está mais para o canto aqui do que o meu texto, certo? Então a gente vai aplicar essa tabulação. Vamos lá novamente. Eu quero ela do tipo... deixar à esquerda mesmo, tá? E aí tá aqui, ó, 7, eu defini 7, né? O meu texto ele tá alinhado com a minha tabela lá em cima, percebam aqui, a figura tá um pouquinho, tá extrapolando um pouquinho a margem. Deixa eu colocar lá junto para que vocês percebam a diferença. Como é que funciona essa minha tabulação? Eu seleciono o meu texto e aqui, ó, quando eu defino a minha tabulação em 7, eu trabalho ela aqui com esse símbolozinho que aparece aqui, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui em 6. Eu posso trabalhar com a questão do meu parágrafo, criar o meu parágrafo aqui, gente, olha só. É só trabalhar aqui na régua direto, eu não preciso nem mexer lá em cima. Eu quero, supondo, colocar um texto, tipo esses textos recuados de capa de dissertação, de TCC de graduação, de mestrado, enfim. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o texto, deixa eu arrumar minha régua aqui. Ao invés de eu clicar no botãozinho de cima, eu clico no de baixo, ó, e arrasto. Ele já mostra para mim o texto aqui, ó. Agora eu quero justificar esse texto. Como é que eu faço isso? Formatar. Desculpa, parágrafo, formatar, parágrafo, alinhamento, digo que quero ele justificado. Pronto, o meu texto está justificado aqui dentro desse espaço que eu defini para ele, tá? É uma das opções da questão de tabulação aí para quem for trabalhar com esse editor de texto. A gente vai fazer agora um exercício rapidinho de inserção de marcadores e numeração, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu definir que isso aqui é um parágrafo. E vou definir que isso aqui é outro parágrafo. Por que isso? Porque eu seleciono tudo que for parágrafo aqui, gente, vai ficar com marcador e numeração, tá? O marcador ou a numeração que eu defini aqui. Eu seleciono esse texto. Vou em formatar, menu formatar, marcadores e numeração e defino aqui um marcador e uma numeração que eu queira. Então, supondo que eu queira colocar um marcador de bolinha mesmo. No OK, aqueles que parte do texto que eu defini como parágrafo, percebam só, eles ficaram com a bolinha. E por que esse texto está aqui? Porque ele está com aquela tabulação de 7 centímetros que eu coloquei, tá? Então eu posso tirar essa tabulação mexendo aqui. Olha lá, lembra do símbolozinho da régua? Está aqui, ó. Então eu posso simplesmente fazer isso, selecionando aqui, ó, clique em cima dele e diminuo essa tabulação aí do texto para que vocês possam visualizar melhor esse texto em tópicos, tá? Reduzir aqui, pronto. Está aqui o meu texto com tabulação, com marcadores, né? Bom, eu não quero marcadores, eu quero numeração. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono esse texto, formatar, marcadores e numeração, vou aqui no tipo de numeração. Bom, eu quero uma numeração do tipo algarismo romano, supondo. Está aqui. Eu seleciono e dou um OK. Ele automaticamente aplica para mim. Olha aqui, 1, 2 e 3. Não quero de algarismo romano, eu quero de numeração normal. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto, formatar, marcadores e numeração e defino o tipo de numeração que eu quero aplicar para que esse texto fique organizado em números, tá? Em tópicos. Pronto, está aqui. Defini que os meus tópicos seriam de numeração e trabalho esses tópicos aqui. Ah, mas agora eu não quero esse texto recuado aqui. Eu quero ele perto da margem normal.
Como é que eu faço isso? Seleciono o texto, venho aqui em cima, pego a minha réguinha e trago de volta para o lugar de origem onde ela estava e meu texto vem todo para a margem esquerda do documento, tá? Bom, é isso. Agora a gente vai fazer um pouco de exercício de cabeçalho e rodapé. Vamos lá. Eu vou replicar esse texto aqui para que a gente fique com 2 páginas, tá? E percebam que ele pega a numeração sequencial, né? Ele segue com a numeração. Bom, eu tenho 2 páginas. Agora eu quero colocar um cabeçalho. Eu vou aqui em inserir, cabeçalho, estilo padrão. Ele já tinha, né, gente? Então a gente vai novamente inserir, cabeçalho, estilo padrão. Pronto. Já tenho ali o meu cursor piscando na área de cabeçalho. Então o que eu vou digitar aqui? Eu vou digitar aqui Instituto Federal de Rondônia, Profuncionário, Informática Básica. Pronto. Todos os meus documentos, todas as páginas desse meu documento irão aparecer com esse cabeçalho, tá? Deixa eu exibir a barra de ferramentas. Desculpa. De formatação. Pronto. Agora eu seleciono esse botão aqui para centralizar o meu texto. Lembra que eu criei uma segunda página? Vamos ver lá na segunda página como é que tá. Tá lá, ó. Instituto Federal de Rondônia, Profuncionário Informática Básica, tá? Vamos ver como é que tá ficando o nosso documento. Olha lá, ele já tá pegando uma certa identidade profissional, já tá uma coisa mais, né? Bom, agora eu tenho um documento aí que eu estou trabalhando com ele com mais de 100 páginas. Como é que eu faço para numerar essas páginas, né? A gente vai fazer essa numeração lá no rodapé, tá? Então a gente vai baixar aqui o documento, inserir, rodapé, estilo padrão. Pronto, agora o meu cursor está disponível aqui no rodapé e aqui a gente vai inserir a numeração de página, tá, gente? Só que eu quero colocar essa numeração de página do lado direito. Como é que eu faço isso? Bom, inserir. Lembra que no item campos eu tenho data, eu tenho hora, eu tenho número de página. Vamos fazer uma coisa bonitinha? Eu vou inserir uma tabela aqui. Essa tabela ela vai ter 3 colunas e uma linha. Simples, tá? Pronto, tá lá no rodapé. Para que isso? Aqui no final eu digo a página. Clico lá na última coluna da tabela, vou inserir campo número de página. Certo? Bacana, tá lá o número da página. Depois desse número de página eu insiro uma barra e quero colocar o total de páginas. Então vamos lá, inserir campo total de páginas, de modo que eu saiba quando eu estiver nesse aqui que eu estou na primeira página de um documento com 2 páginas. Está lá, ó, primeira página de um documento com 2. Na segunda página, eu estou na segunda página do documento com 2 páginas. Fica bacana de ver assim, né? Agora eu quero colocar a data aqui. A data eu quero colocar desse lado da tabela, né? Na primeira coluna, desse lado aqui centralizado, alinhado à margem do documento. Então eu vou lá, cliquei ali na tabela, inserir campo data. Pronto, ele já puxa a data automaticamente, de modo que se eu abrir esse documento amanhã, a página que vai estar aparecendo, a data que vai estar aparecendo vai ser a data de amanhã, tá? Automaticamente ele atualiza essa data de acordo com a data do sistema para mim, tá, gente? Por isso que é importante vocês deixarem sempre o relógio do sistema atualizado. E por fim, eu coloco aqui nesse documento, aqui no meio, o que é esse documento, né? Eu estou colocando página, estou colocando data e não sei o que é esse documento, então vou colocar aqui. Tutorial de utilização do LibreOffice Writer. E centralizo ele e dou uma formatada nesse texto. Seleciono ele, vou colocar aqui uma letra diferente, vou colocar ele de um tamanho diferente e vou colocar ele de uma cor diferente, tá? Para alterar a cor aqui na barra de formatação, ó,
eu tenho aqui esse desenho em cor da fonte, ó. Realçar é cor do plano de fundo. Eu quero mexer na cor da fonte, então eu clico aqui, coloco de vermelho, pronto. Mas vai ficar aparecendo, vamos dar uma olhada na visualização da página, vai ficar aparecendo a coluna, né? Ah, professor, como é que eu faço para tirar isso? Simples, a gente seleciona aqui a tabela, tá? E aí a gente vai vir aqui nessa opção, ó. Cadê? Tá vendo aqui? Botão, aqui é para inserir a tabela, né? Vamos formatar ela aqui. Tabela. Propriedades da tabela. Aqui eu venho na tabela, colunas, linhas, está aqui, bordas, tá? Na borda eu digo que eu não quero nenhuma borda, então eu seleciono essa opção aqui, ó, sem bordas, clico, percebam aqui que o desenho já saiu as bordas, ó, antes estava assim, eu clico aqui, ele tirou. A hora que eu der o OK, a tabela vai aparecer que está lá, gente, aparecendo aqui pra gente, mas na hora que a gente visualizar a impressão, você vai ver que ela já não está mais. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem. Pronto, olha lá no rodapé. Os textos estão alinhados corretamente e a tabela não aparece, tá? Então fica uma coisa bacana que dá para você manipular o documento de modo que, se eu alterar isso aqui, ele não altera a posição nem da data nem da numeração da página, tá? Isso é bacana para poder tratar documentos, sobretudo no cabeçalho também, tá, gente? É muito interessante a gente fazer esse exercício com tabela, porque geralmente quando a gente trabalha com documentos oficiais, ofício, a gente coloca imagem de um lado e do outro, então para o documento não ficar saindo, essa imagem não ficar saindo do lugar, a gente utiliza uma tabela com 3 colunas, coloca dentro da terceira coluna uma imagem, dentro da primeira coluna uma outra imagem, pronto. Acaba o problema de ficar perdendo formatação, ficar perdendo a questão da organização aí do seu texto. E por fim, a gente vai finalizar aqui mexendo com a galeria de Fontwork aí, que eu acho que é uma coisa que quando eu comecei a mexer com o computador me interessava muito, me chamava muito a atenção, e que aqui ele mantém, tá, gente? Não tem dificuldade nenhuma de mexer. A gente vai ativar aqui a barra do Fontwork, não tem, então vem exibir, barra de ferramentas, Fontwork, ó. A hora que eu clico em Fontwork ele aparece aqui, ó. Então como é que eu vou fazer? Deixa eu ir lá para a segunda página, deixa eu inserir uma terceira página, que aqui eu vou inserir uma quebra manual, tá? Eu digo que eu quero uma quebra de página, ok. Ele foi para a terceira página com uma numeração eu apago. Pronto, agora eu vou inserir um Fontwork aqui. Como é que eu faço? Galeria do Fontwork. Aí eu escolho, vamos escolher esse aqui, ok. Pronto, tá aqui em cima, ó. Deixa eu recortar aqui, cortar, né? Cortar. Ele ficou vamos desfazer aqui, Ctrl Z, Ctrl Z. Ele ficou no cabeçalho. Vamos lá, inserir novamente, Fontwork. Escolhi esse, ok. Pronto, tá aqui. Agora ele saiu fora. Como é que eu faço para alterar esse Fontwork? Eu dou 2 cliques nele, gente, ó. Ele vem aqui no meio, tá aqui, ó. Vou colocar ifro. A hora que eu clicar fora, ele já altera automaticamente para mim, tá? Então aqui eu posso manipular, a hora que eu quiser trabalhar a questão das propriedades desse Fontwork, deixa eu, ó, ele tá com a tabulação aqui ainda, de 7, tá vendo? Vamos puxar aqui. Eu quero agora trabalhar o alinhamento dele, vamos colocar aqui. Eu quero que esse Fontwork fique assim, ó. Não quero, eu quero ele aqui. E assim vai, gente, a gente formata de acordo com a nossa necessidade, tá? Eu posso alinhar esse Fontwork, centralizar, colocar à esquerda, colocar, enfim. E posso aumentar o espaçamento entre uma letra e outra, tá? Colocar folgado, ele tá vendo que ele aumenta o espaçamento, eu vou colocar muito folgado. Ele aumenta mais ainda o espaçamento e assim por diante. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse tutorial colabore para desmistificar um pouco o medo que se tem de utilizar esse editor de texto. Ele é muito bacana, ele é muito interessante e ele é seguro como o Word também, tá, gente? Pode colaborar muito e eu acho que o mais interessante ainda, ele é gratuito, ele é free, ele é open source, né? Então, tá aí, fica a dica para vocês. Espero que esse vídeo colabore aí para que vocês possam manusear
essa ferramenta no dia a dia de vocês. Obrigado pela participação em mais um vídeo tutorial que a gente fez aqui para vocês. Muito bem. Então nós vimos aí, né, o tutorial muito interessante a respeito do Writer, do LibreOffice, e agora a gente vai fazer uma atividade para a gente exercitar e logo mais nós voltaremos para fazer o fechamento final da nossa aula. Até mais! Ok, muito bem, então voltamos à nossa atividade. Antes da gente responder às questões que vocês tiveram aí para realizar nos polos, vamos rapidinho aqui em tela acompanhar como é que a gente faz para participar do chat, né? Então é importante que vocês acessem o chat e qual é o procedimento para a gente acessar, né? Então tá aqui, eu estou no ambiente virtual no Ava, né? Então eu vou entrar com a minha senha, aí cada tutor pode entrar com a sua respectiva senha, né? Então após logar, vai aparecer aqui estamos aqui no ambiente virtual, né, na tela de entrada, na página inicial, e aí a gente vai rolar aqui a barra de rolagem, e aqui tem a sala de tutores presenciais, ó. Sala de tutores presenciais técnico em alimentação escolar. É nesse link aqui que a gente tem acesso ao chat, tá? Então a gente vai entrar aqui, né, vai aparecer o nosso chat aqui embaixo, a gente pode também rolar aqui a barra de rolagem, aqui vai ter o chat teleaula. Então nesse chat teleaula a gente pode clicar e participar, né? Clica aqui para entrar no chat agora e aí vai ser aberta essa janela onde vai ter a participação aqui dos tutores. É importante que vocês estejam participando porque daí a gente pode interagir. Ó. Aqui eu já posso visualizar aqui alguns tutores, né? Tá? Então aqui a gente pode visualizar os tutores que estão participando. Tá, do nosso chat aqui da nossa aula, tá bom? Então só para explicar para vocês como é que funciona a participação no chat, ok? Então tá aqui, vamos então voltar às questões da nossa aula. O que foi que nós vimos então aqui, atividade em sala, o que foi que chegou aí para vocês, né, para vocês responderem? A atividade em sala teve aí algumas questões, né? Na questão 1, o que é um processador de texto? Na verdade isso aí é uma questão bem fácil, né? Questão 2, quais são as características do editor de texto Writer? Tá, então essa foi a questão 2, quais são as características do Writer? Questão 3, em sua opinião, qual é o melhor editor de texto? Né? Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer sobre o editor de texto Word e agora vocês tiveram a oportunidade de conhecer o editor de texto o Writer. Isso é bem pessoal, né? Questão 4, para que serve os marcadores e numeração, né? Eu vou até ensinar também a gente a fazer rapidamente como é que se coloca um marcador e uma numeração no LibreOffice. E questão 5, nós temos também aqui a pergunta, qual é o procedimento para salvar um documento criado no LibreOffice, no Writer, né? Qual é o procedimento que eu tenho que fazer para salvar o documento no Writer? E por fim, questão 6, como inserir uma tabela no LibreOffice Writer? Então essas são as questões que vocês tiveram aí para responder, né? Simples, eu acho que tranquilo, né? Sugiro também que vocês tenham essa ferramenta em casa, ela é gratuita, então é fácil de você fazer o download e acessar essa ferramenta a partir de sua casa. Ok? Então vamos à questão 1. Na questão 1 a gente tem aqui o que vem a ser um processador de texto, então de forma bem rápida, só para a gente responder, é uma aplicação que permite o utilizador, o usuário, né, a pessoa, escrever documentos de texto no computador. Então isso ficou bem claro. Esse tipo de aplicação é muito utilizada para edição de documentos, redações oficiais e trabalhos acadêmicos. Então bem tranquilo, né, gente? A utilização desses processadores de texto é para fins acadêmicos, trabalhos, né, do dia a dia. Então essa é a utilização do processador de texto. Na questão 2, foi perguntado quais são as características do editor de texto Writer. Então, quais são as características que ele tem, né? A gente sabe que ele possui similaridades, ele é similar a um processador de texto
moderno, que a gente pode falar aí do Word. Então a gente tem o concorrente dele aí, é o Word, que ganha o mercado, né? Porém o Word ele é proprietário, ele tem que pagar licença para fazer a utilização dele. Então é uma ferramenta que tem as mesmas características, é uma ferramenta de editoração, né, de arquivos, de documentos que a gente pode utilizar no computador. A diferença dele é que a extensão do arquivo no Writer é ODT. Então a gente tem aí essa extensão. Toda vez que eu salvo um documento do tipo Writer, né, então ele tem a extensão .odt. E por fim, ele é um programa pertencente ao pacote LibreOffice. Tá? Então o Writer ele é uma ferramenta gratuita, que você pode fazer o download dele a qualquer momento, né? Tá disponível na internet, e ele tem essa especificação. Quando você vai salvar o documento no Writer, ele tem a extensão .odt. Tá? Então a diferença basicamente é essa, entre outras coisas que vocês conheceram ali na interface gráfica, né? No tutorial vocês viram que muda alguma coisa entre o Word e o Writer, porém a finalidade é a mesma, de formatar os textos no computador. Tá? Então a questão 2 é essa. Questão 3, aí é, em sua opinião, qual é o melhor editor de texto? Né? Então isso aí na verdade é para gerar um debate entre esses dois processadores de texto, que a gente tem aqui o Word, do outro lado nós temos o Writer, né? Então esses são os ícones, e aí esses dois editores de texto, eles competem no mercado, né? O Word ele tem sido muito utilizado porque normalmente ele vinha, né? Quando a gente comprava o computador, ele já vinha instalado no computador, como ele era da Microsoft, ele é da Microsoft. Quando a gente compra um computador com Windows, normalmente ele vem. Porém, a Microsoft não tem mais disponibilizado ele dessa forma, ele só vem ali com um pré-configurado para você comprar. Aí você tem a opção de comprar o pacote Microsoft Office. Né? E aí o que acontece? As empresas têm investido no LibreOffice, que ela é gratuito, não precisa, né, pagar nenhuma licença, principalmente no governo, onde tem muitos computadores nas secretarias, não compensa o governo pagar a licença de todos esses programas. Né? Em cada máquina tem que ser paga uma licença específica. Então o governo tem adotado aí o LibreOffice, que é uma ferramenta gratuita, que gera aí economia e tem aí basicamente as mesmas funcionalidades de uma ferramenta paga como é o Microsoft Office. Ok? Então isso é só para a gente debater sobre os dois editores. Questão 4. Para que serve os marcadores e o que é a numeração, né, no LibreOffice? Então a gente vai ter aí a barra de marcadores e a numeração contém funções para modificar a estrutura dos parágrafos. Então, toda vez que eu tiver um parágrafo que eu quero dar um destaque especial para ele, eu posso utilizar os marcadores. Ou então eu tenho um parágrafo que eu quero colocar ele como se fosse uma lista, né? Então eu posso numerar. Então é o que chama de numeração. Tá? Então a gente pode modificar a estrutura dos parágrafos, né, numerados. Como a mudança de ordem, eu posso colocar uma ordenação nesses parágrafos, né? Então posso gerar uma ordenação nos parágrafos. E a definição de diferentes níveis de parágrafos. Tá? Então a gente tem aí o conceito de marcadores e numeração. É muito importante vocês compreenderem a diferença, né? O que vem a ser o numerador, o que vem a ser o marcador. Tá? Então a gente vai ter agora um exemplo aqui, acompanhe aí em tela. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir o nosso LibreOffice, está aqui a tela dele, né? Vocês acabaram de ver no tutorial. E o que vem a ser o marcador, né? Então a gente tem aqui, eu vou digitar aqui um texto qualquer. Por enquanto eu estou só digitando e apertando Enter. Então, para que serve o marcador? Eu posso selecionar essas 3 linhas, então selecionei aqui com o mouse, e aí eu venho nesses 2 botões onde eu tenho ativar ou desativar a numeração e ativar e desativar marcadores. Quando eu clico aqui em marcadores, ó, percebo, né, como vocês viram no tutorial, que eu posso inserir esse marcador, fica mais organizado os itens do meu texto. Ah, eu não quero marcador, eu quero colocar um numerador, acho mais interessante o numerador. Ok, então eu posso vir aqui, desativo o marcador, percebo que o texto voltou à sua configuração normal, e aí eu posso vir aqui e clicar nesse ativar numeração. E aí ele vai colocar aqui a numeração, né? Então eu parei aqui no 3, se eu der um Enter, ele já cria os próximos itens, e aí eu posso seguir o meu texto, tá? Então isso aí serve para a gente configurar o nosso texto. Essa é a finalidade do numerador e do marcador, que vocês viram aí
nessa questão que foi exigida de vocês. A finalidade dele é organizar o texto, né? Então é preciso criar uma lista, colocar uma lista de itens para ir no mercado, para fazer uma compra, ou então para poder enumerar um texto. Então a gente pode utilizar essa ferramenta aí, ok? Então essa é a funcionalidade e a diferença entre o marcador, que ele coloca símbolos, e o numerador, que coloca ali uma ordem para a gente numerar o nosso texto, ok? Vamos voltar então aqui à questão, vamos voltar para o nosso slide. Então, respondida aí a questão 4. Na questão 5, o que foi perguntado? Na questão 5, qual é o procedimento para salvar um documento criado no LibreOffice Writer? Então, aqui tem uma tela, né? Normalmente aqui, se a gente fosse utilizar essa tela, a gente teria que vir aqui em arquivo, que é o file, tá? Mas a gente não vai utilizar essa tela, vamos também utilizar aqui o programa que a gente tem aqui, tá? Então, vou abrir aqui para vocês o LibreOffice, está aqui aquele documento que a gente estava editando. Vamos supor que eu preciso salvar esse documento. Então, eu posso vir aqui nessa minha barra de ferramentas e aqui tem esse ícone desse disquete, o disquetezinho, né? Antigamente era utilizado para salvar dados. Então, eu posso clicar nele ou então eu posso vir aqui em arquivo. Clico aqui em arquivo e aqui tem o mesmo disquetezinho, ó, salvar. Então, tem dois procedimentos, na verdade são três, né? Tem também aqui o atalho, Ctrl S. Se eu apertar Ctrl do meu teclado mais S, eu tenho essa opção de salvar o documento também, tá? Ao clicar aqui em salvar, vai me abrir uma janela. Nessa janela eu posso escolher onde é que eu quero salvar o meu documento. Então eu posso clicar aqui, área de trabalho. E aí eu venho e altero o título, né? E aqui eu digito o título do documento. Tá? Então aqui percebo a extensão. Ó. Toda vez que a gente salva um documento Writer, a extensão dele, ó, é .odt, como a gente viu no slide. Tá? Então essa é a extensão do arquivo. E aí quando eu clico em salvar, ele vai salvar lá na área de trabalho, tá? E vai ficar salvo lá. Pronto, já está salvo lá na minha área de trabalho com esse nome, tá? E com esse título aí. Ok, gente? Então perceba como é fácil o procedimento para salvar, mas recomendo que vocês pratiquem. É necessário vocês praticarem para não esquecer. Ok? Então, seguindo, voltar aqui no slide antes da gente ver a próxima questão, que também é bem prática. Então, essa foi a questão 5. E aí a gente tem a questão 6. O que a questão 6 pediu da gente? Como inserir uma tabela no LibreOffice. Também a gente vai utilizar a ferramenta que está aqui. Então, vou voltar aqui para o LibreOffice, para o Writer. Tá aqui, estou aqui com a minha ferramenta. Vou apagar esse texto, né? Então, posso clicar aqui nele. Posso selecionar tudo e depois apertar Delete. Tá? E aí, ó, apaguei tudo, meu texto está totalmente em branco, ok? E aí, como é que eu faço para inserir uma tabela? Também aqui tem um procedimento, aqui na minha barra de menus aqui, ó, tem um ícone aqui, tem um item chamado Inserir. Clico em Inserir e aí percebo que eu posso inserir diversas coisas no meu documento, né? E aqui embaixo vai ter Tabela. Então, aqui, ou então esse atalho aqui, ó, Ctrl F12, também permite inserir tabela. O que acontece quando eu clico aqui em tabela? Ele me abre essa janelinha, perceba aí essa janela, inserir tabela, onde eu coloco o nome da tabela, posso inserir o nome, e o número de colunas. Posso clicar aqui, quero 4 colunas e 6 linhas. Tá? Então aqui fica a critério de vocês, e aí eu posso clicar em inserir. Percebo que ele criou aqui uma tabela com 4 colunas e 6 linhas. E aí o que me permite fazer isso? Né? Eu posso colocar aqui uma lista, né? Posso criar aqui uma lista onde tem os nomes, né? A turma, o ano, e aí eu posso fazer aqui alguns cadastros, né? Tá? Então eu posso colocar aqui a lista de alunos, tá? Então percebo que essa é uma função bem prática, também muito fácil, né? De criar tabelas no nosso documento. A gente utiliza muito para a gente organizar o documento também, então a gente faz a utilização das tabelas. Então posso dizer aqui qual foi o ano, né? Então eu configuro isso daqui conforme a minha necessidade. Tá? Então é bem fácil criar essa estrutura de tabela. Preciso salvar. Como é que eu posso fazer? Então eu venho aqui, fiz essa modificação no meu texto, e aí eu entro aqui em arquivo, clico em arquivo, venho aqui em salvar, ou então simplesmente eu clico aqui nesse disquetezinho aqui e ele já salva essa nova versão, essa alteração que eu fiz aqui no meu documento.
certo? Então, gente, essa é a configuração que a gente precisa fazer para construir documentos no LibreOffice, no Writer. Perceba que é uma ferramenta fácil de utilizar, né? É uma ferramenta muito parecida com o Word. Então, se você já utiliza o Word, recomendo que vocês instalem para verificar, para fazer essa comparação e até conhecer como construir, né, documentos, como construir textos nessa ferramenta que é muito parecida, tá? Então, a gente viu essas 6 questões, como é que está aí nos polos, né, essa questão das atividades, ficou muito difícil, né, como é que a gente está tendo esse retorno aí. A gente espera que vocês participem do chat para que a gente tenha aí um retorno e que a gente possa também responder a pergunta de vocês, tá? Então, a gente tem aí as questões que foram trabalhadas justamente para a gente entender como é que funciona as ferramentas de edição de texto. Na próxima aula, o que a gente pretende ver? A gente já vai ter o fechamento do conteúdo da disciplina, né? Então, a gente está chegando num momento importante, que é justamente, vamos encerrar o conteúdo da disciplina. Na próxima aula a gente vai falar dos navegadores e a gente vai ter alguns tipos de navegadores, né? Então a gente tem o Mozilla Firefox, tem o Google Chrome, tem o Internet Explorer, tem dentre outros navegadores que a gente utiliza para acessar a internet. E aí na próxima aula a gente vai ter essa visão de como funcionam os navegadores, que também é algo que eu acho que quase todo mundo conhece, e a gente vai poder entender qual é a finalidade do navegador, né? Qual é o seu objetivo, né, e como vai ser utilizado. E aí, a partir da aula que vem, a gente tem o encerramento do conteúdo, que aí eu recomendo que vocês acessem o caderno da disciplina. Se vocês ainda não têm ele fisicamente, acessem o ambiente virtual e aí consultem o caderno da disciplina. Afinal de contas, as aulas são elaboradas com base no caderno da disciplina. E aí, a gente, na 9ª aula, a próxima aula é a 8ª, que a gente vai tratar dos navegadores. E aí, na 9ª aula, a gente vai ter uma revisão do conteúdo que nós aprendemos. A gente vai até ver uma enquete que a gente realizou também nas ruas, perguntando das pessoas como é que o que elas acham dos sistemas operacionais entre o Linux e o Windows, né? E aí a gente vai ter a prova que justamente vai abordar todo esse conteúdo que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Ok, gente? Então foi isso que a gente queria passar para vocês. Quem não acessou ainda o ambiente virtual, acesse. Dúvidas, envie para o chat, tá? Envie suas dúvidas para o chat e daí a gente vai estar, na medida do possível, sempre respondendo a vocês e dando esse retorno que é muito importante. Então, peço a participação de vocês, acesse o nosso ambiente virtual que nós estamos lá para dar esse apoio, ok? Agradeço, então, a presença de vocês, né? Espero que tenha ajudado vocês a entender bem esse conteúdo. Estamos à disposição para ajudar, ok? Fico por aqui, então, forte abraço, até a próxima aula.